Vamos viajar, produção, é isso? Bora, Gil. Vamos pegar o avião para as Inglaterra, diretamente do CT do Arsenal, como é que ela vem. Tati Mantovani, seja muito bem-vinda aqui ao nosso De Placa. Dessa vez, Tati, não para falar sobre seleção brasileira, a gente vai falar já sobre seleção brasileira, mas aquela continuação da história de Endrick, né, que avaliava a saída para o Lyon e agora parece que o negócio está bem encaminhado, Tati Mantovani. Seja muito bem-vinda. Uma ótima tarde para você aí nas Inglaterra. Olá, gente, tudo bem? Pois isso, aqui estamos aguardando o treino da seleção brasileira, mas com essas notícias que chegam em relação ao encaminhamento do empréstimo de Endrick do Real Madrid para o Lyon na janela de transferências agora do início do ano. É preciso lembrar que não estamos na janela de transferências ainda, portanto, essa negociação é algo que está acontecendo entre o Real Madrid e o Lyon, depois de que o Endrick e o seu staff entenderam que o Lyon é um projeto interessante para ele estar até o final da temporada, ou seja, de janeiro até o final da temporada, com o objetivo de poder jogar, ter minutagem e, quem sabe, poder estar de novo na lista do Ancelotti para a Copa do Mundo do ano que vem. O Endrick está no Real Madrid, é jogador do Real Madrid, e a decisão não é de nenhum tipo de venda, é empréstimo mesmo, com o objetivo de ter minutos, porque até agora na temporada o Endrick esteve à disposição em 11 partidas com o Real Madrid e só jogou uma, disputando 11 minutos pelas estatísticas oficiais. Muito pouco tempo para o brasileiro, desde que ele voltou de lesão. Xabi Alonso não tem contado com ele, por isso essa decisão do Endrick de entender que o projeto do Lyon, neste momento, é um projeto interessante para ele chegar logo que a janela de transferências abrir, e por isso essas negociações entre os dois clubes já estão acontecendo para que, quando a janela abra, o Endrick já possa efetivar essa questão do empréstimo e já chegar no Lyon para já estar à disposição para jogar o quanto antes. Ô Tati, só uma última pergunta aqui, em relação àquilo que pensa o Endrick. Eu imagino que para qualquer jogador, você estar no elenco do Real Madrid é uma parada surreal, é muito bom, obviamente, a questão de visibilidade, todo o projeto que já vem de anos desse Real Madrid, de ter calma para trabalhar com jovens, é uma parada muito bem feita. Mas o Endrick, não sei se você tem essa informação, ele viu que ele entendeu essa situação ou ele está vendo pelo lado de quem está tomando conta da carreira dele, que é uma oportunidade boa? Eu quero saber, entre aspas, do próprio Endrick, ele entendeu que também é positivo sair do Real Madrid nesse momento? Então, a decisão do Endrick foi de ser jogador do Real Madrid. Ele decidiu jogar no Real Madrid quando o Real Madrid compra o Endrick do Palmeiras. A decisão do Endrick até o início dessa janela de transferências, da final da janela de transferências passada, era seguir no Real Madrid. O objetivo era brigar por minutos. O problema é que na gestão Xabi Alonso, o Endrick está identificando que ele vai jogar muito pouco. E no final dessa temporada tem uma Copa do Mundo que pesa bastante pro jogador e pro staff do jogador, e por isso o entendimento de que nesse momento o empréstimo é o caminho, mas de nenhuma maneira ele deixará de ser jogador do Real Madrid. A ideia dele é tentar voltar, né? É voltar e tentar triunfar no Real Madrid. O problema é que nesse momento o Xabi Alonso não conta com o Endrick, né? Nos últimos jogos, com possibilidade de tentar trocar as coisas, mudar os jogadores para tentar definir a partida, o Endrick não foi uma opção. Então isso tudo está pesando e por isso a decisão desse empréstimo. Mas na cabeça do Endrick, inicialmente, em nenhum momento passou não ser jogador do Real Madrid. Ô Tati, obrigado pelas informações, daqui a pouco ela volta. Claro. Ô Tati, deixa eu só te fazer uma pergunta. O Lyon foi uma escolha do Endrick e do staff, né, enfim, ou o Lyon foi o único que apareceu assim? Existiram outras opções para o Endrick poder escolher ou foi só o Lyon? Desde o início desse ano, muitos clubes procuraram o Real Madrid, muitos mesmos, da Inglaterra, da França, da própria Espanha, da Alemanha, de diferentes ligas procuraram o Real Madrid para entender a situação do Endrick, porque tinha o objetivo de tentar contar com o empréstimo dele. A questão do Lyon, neste momento, é que realmente, dos projetos que chegaram, é o que mais agrada ao staff e ao próprio Endrick, por não ter um centroavante titular absoluto e ele ter possibilidade de
quando o empréstimo for efetivado, estar à disposição já para jogar. Entendi. Então esse é um dos motivos pelos quais o Lyon tomou frente aí na situação. Obrigado, Tati. Daqui a pouco você volta para falar de seleção brasileira também, tá bom? Obrigado pelas informações. O que eu ouvi dizer é que pedido do técnico, né? Paulo Fonseca, o técnico, viu que tinha chance e tal, gostou. Então, assim, ele chega com o técnico falando, se chegar aqui vai jogar. Melhor Que isso cenário. é super importante. Mas duas coisas eu questiono. Eu não gosto muito da ideia de só 6 meses. Eu acho que quando ele vai chegar numa nova liga, numa liga que tem um histórico de desenvolver muito bem jovens, eu acho que ele vai ter situações ali que vai fazer ele dar um salto de qualidade, mas ele vai precisar se adaptar a essa liga, ele vai ter que se adaptar a um novo país, a um Mas novo ele clube. não tem tempo, Renatinho. Não, mas 6 meses só. O empréstimo é único exclusivamente para ele tentar jogar a Copa. Se ele pensasse em carreira, ele ficaria no Real. Não. Eu acho que ele ficaria no... Eu acho que ele tinha que fazer uma temporada cheia fora do Tudo Real. bem, mas por Mas que aí eu você acho- acha que a cabeça do Endrick mudou de uma hora para outra? Porque aí eu vou pro segundo ponto. Pra mim, a gestão do clube foi muito mal. Tá, não, aí O tudo Xabi bem. Alonso devia ter virado pra diretor e falar, e pro Endrick, procura um clube, por enquanto eu não vou te utilizar. Ele já sabia disso. Sim, tudo bem, mas o que tá claro pra mim? A transferência, ela só vai acontecer nesse momento, meio de temporada, pra janeiro, pra jogar a Copa do Mundo. Se a Copa do Mundo fosse em 2027, isso não ia acontecer. Porque se na última janela... Então, pra mim, é um erro dele também. Então, mas aí ele tá pensando Ele em ir é um pra jogador Copa. que vai ter Aí, mais mas 3 beleza. Copas pela frente. Pensando né? em ir Muita para a Copa do Mundo, vamos colocar na tela aí, ô produção Quantas arte. convocações tem depois que ele for pro Lyon? 2? Duas, né? O quê? Quantas data FIFA tem depois de ele chegar no Lyon? Depois dele chegar, tem a de março E aí- e depois a da Copa. É isso. Ele vai dar um all-in, por isso que é 6 meses. E se ele for bem no Lyon, provavelmente vai voltar pro Real de uma outra maneira, enfim. Você falou sobre pensamento de Copa do Mundo. Números do Palmeiras, né, com o Endrick. 82 jogos, 21 gols, 2 assistências. No Real Madrid, 38 jogos, 7 gols. Se a gente fizer uma média até de minutos, não são números ruins, tá? É porque os minutinhos do Real Madrid são bem... 38 Picados. jogos, 4 minutos aqui. Então, 5 mas eu tô minutos falando ali. assim, Se de fizer uma fato- média de gol por minuto... São números Deve bons, ser né? melhor no Real, inclusive. São números bons. Se for média por minuto. Pode ser que seja. Pode ser que seja. O ponto é, que você falou pensando em Copa do Mundo, aquilo que ele vinha fazendo no Palmeiras já o credenciava para jogar uma Copa do Mundo? Eu imagino que sim, não? Se ele tivesse no Palmeiras, ele teria ido à Copa do Mundo. Então, é isso que eu tô Ele falando. iria à Copa do Mundo. E aí que eu pergunto, O será que tempo tá voltar aí, pro gente? futebol brasileiro não seria uma boa opção? Vitor Roque. O Vitor Roque tá aí. O Vitor Roque tá aí sendo convocado. Ele não vai ser... Não significa que ele vá pra Copa do Mundo, mas Vitor Roque tá no Brasil e tá tendo chance. Caio Jorge tá bem no Brasil e tá tendo chance. O Pedro, se não tivesse machucado, teria chance com o Ancelotti. Se o Endrick estivesse jogando no Brasil, ele iria ter Jogando chance... o nível que ele jogou aquele espaço assim, de tempo. jogando no nível de centroavante bom do futebol brasileiro, brigando por artilharia de eu campeonato concordo. brasileiro. Ele iria. Mas eu acho pra que mim tem tem um erro muito de leitura dele do staff. Assim, primeiro, eu ainda tenho sérias dúvidas se o Endrick é um jogador pra jogar em Real Madrid. Se ele tem esse teto. Já falei que o Estevão pra mim é. O Endrick eu ainda tenho essa dúvida. Já falei várias vezes que pela questão da maturação física, ele tem um biotipo diferente do que o futebol tá tendo hoje, enfim. Pra mim essa é a primeira dúvida. A segunda é, o pensamento não tem que ser de Copa agora, a gente tá falando de um jogador que vem de lesão. O pensamento agora é desenvolver ele como atleta. Ele tem que se desenvolver, porque se a gente ficar pensando na Copa de agora, às vezes você não toma boas decisões e aí você perde as próximas. Porque ele é um jogador que tem potencial de ser jogador para as próximas Copas. Para essa eu acho que ele não tá pronto. Para Então, essa de mas- verdade, eu acho que tem gente na frente Pô, dele. Mas aí eu Mas acho quem que... tá na frente... Assim, vamos botar que o Endrick, se ele tivesse atuando no nível do Palmeiras, que ele acabou lá o Campeonato Brasileiro, Sim. enfim, que ele foi embora. A camisa 9 da seleção tá aberta. A questão é que O no Vitor próprio Roque tá Palmeiras indo, ele o Caio tem Jorge aquela tá reta indo. final de brasileiro muito, muito pica, mas no próprio Palmeiras ele oscilava, mano. Mas assim, ligado? eu acho que é mais fácil você fazer gols e ter minutos no Brasil do que no Real Madrid. Sim, Sim. Só claro. que quando o Real Madrid bate na sua porta, primeiro Exato. você vai É isso. e depois Depois você você vê vê. se você vai Concordo. jogar ou não. Isso eu nem Primeira questiono. coisa é não deixa passar. Se ele tivesse deixado passar, tanto que ele aceita o Real Madrid fecha com ele antes de ter o Mbappé. Então perfeito. talvez era um bom timing, porque o time Sim. ia jogar Vinícius, Rodrigo... Mas já era meio sabido o Mbappé no Real Madrid, porque já é uma coisa que já... se imaginava que sim. É, Se imaginava que Não, poderia mas assim, acontecer e quando tal. o Endrick fecha, é aquela fase que o Mbappé
não consegue lá se desvencilhar do PSG, É né? isso, é não isso. vai. Não vai. E aí, fica até zerar o contrato. porque o Endrick, ele fechou bem Sim. antes. Sim. E aí, se pensando que o time ia jogar com Vinícius, Rodrigo e que de vez em quando o Bellingham ia entrar, pô, o Rossello Então, onde Rossello você não está jogou indo bem 2.000 minutos da temporada anterior à chegada do Mbappé. Se ele tivesse a minutagem do Rossello, tava ótimo. Perfeito. O Rossello entra em semifinal de Champions contra o Bayern. Pô. Sim. Então, assim, se o Endrick fosse esse cara para entrar nesse tipo de jogo e tal, tava excelente. Pensando em carreira dele, o que ele precisa fazer agora é jogar. É isso. Eu acho que o Lyon talvez seja um ambiente difícil. A cidade de Lyon não é uma cidade que você sai falando português e é fácil de se encontrar. O clube não tem muitos brasileiros, tem o Abner, e de resto tem alguns portugueses, o técnico é português, que é ele, então isso ajuda. Mas não é um clube fácil de chegar e a adaptação E a liga não é tão instantânea. simples assim como todo mundo instantânea. pensa. Mas eu também acho que- Fisicamente vai Mas eu exigir também acho muito. que voltar para o Brasil é ruim. Eu também acho. Porque bater Também no acho. Brasil e voltar para o Real Madrid depois é muito difícil. Não, eu eu acho que também na não França é mais voltaria, tinha fácil. que ficar lá. Eu também acho. Pra mim, a melhor sugestão que quem deu foi você. Tanto que Villarreal? pra mim era... Você tá na Espanha ainda, você tá num clube de menor pressão, mas que tá jogando coisas grandes. Pra mim era... É um time de Champions, é um time de G4 pro Campeonato É Espanhol isso. hoje. É um time que joga com 2 atacantes, que ele não precisa ser um 9. Agora, a Ligue 1 vai trazer desafios diferentes pra ele, que pode fazer ele crescer. Eu acho que é um ambiente mais hostil, que você tá falando. E a questão Agora, pode ser que o onde você vai técnico do precisar- Villarreal pode ter falado, não, obrigado. E aí, talvez assim, a gente está Villarreal é o levantando terceiro, uma né? situação. É terceiro hoje. O negócio é o seguinte, o Endrick, ele não tá, pra ele, assim, é esquisito até o que eu falo, mas a cidade não muda nada, porque ele é um cara, assim, eu passei 4 dias em Madrid, conversei com pessoas que trabalham com ele, o cara falou pra mim, mano, você conhece mais Madrid que o Endrick, o cara é Ele fica no vidrado em vídeo- trabalhar, o cara treina, E joga. vai pra casa, E joga, treina faz e ele. vai pra casa e trabalha e faz recuperação. Mano, o negócio dele é jogar. Eu acho que bateu o negócio na cabeça Não, dele e o no sentido videogame, de, né? Tem pô, internet boa, é isso que ele precisa. eu preciso de minuto, mano. Eu preciso estar no campo. O grande problema dele no Real Madrid nem são as atuações. A gente não tem como falar que o Endrick tá mal. O Endrick não tá. Não, e toda vez Porque que ele não tá em entrou, campo. Ele não foi mal. Exato, ele não tá Cara, em campo. repito, os números deles aí, a gente tem colocado aí 38 jogos, mas a gente tá contabilizando de repente um jogo onde ele atuou 4 minutos. Não, vários. Sim. Vários, né? Vários, 10 vários, minutos. vários, então, vários. assim, são números bons do A Endrick. média por minutos dele, eu tenho quase certeza que no Real é melhor que no Palmeiras. Consegue É, fazer mas essa assim- continha aí, ô produção, rapidinho? Por favor, pra gente, a média de gols aí por minuto? Mas tem assim, 38 jogos, 7 gols. Tem primeiras fases de Copa do Rei que ele jogou, isso também dá uma inflada de números e tal, quando os adversários um pouco mais fracos. Ele tem muito acréscimo, início da temporada passada tem jogos de 10, 8 minutos de acréscimo que ele joga, isso não entra na conta depois de minutos. Ele é titular, eu acho que em 3 jogos de La Liga, 2 jogos são pós-perda do título. O Real Madrid perde do Barcelona, o Barça abre 7, aí ele joga 2 jogos e não ia jogar a última rodada, ele se lesiona. Então os números dele são todos esquisitos, sabe assim? Tem minutagem não contabilizada, tem minutagem contra time mais fraco de Copa do Rei, tem minutagem com um time que já tinha largado o Campeonato Espanhol porque o Barcelona já tinha ganhado. É muito difícil mesmo fazer uma avaliação só pim-pam-pum Até a do 1 mais 1 dá 2 do até a questão Endrick. de posição dele ainda pra mim não é uma coisa muito bem definida. Ele Aqui. não é 9, mas ele não é beirada. Até por isso você usou a questão do De argumento dois de atacantes. 2 atacantes, Dois atacantes. que foi a melhor versão dele do Palmeiras, jogando com outro atacante. Então, assim, a carreira do Endrick, ela ainda tem caminhos ainda, ela precisa tomar decisões Um gol a cada 73 minutos. no Real. Então, Tá É uma ótimo. média muito boa. então A média não, tá muito boa. não é ruim, mas eu tenho muitas dúvidas ainda, cara. Mas Tomara que eu queime a língua, Deve ser mas uma tudo média melhor que a do Mbappé. Será? É, Porque o Mbappé tá uma loucura também, mas né? assim, bem. é uma Mbappé média sempre de um joga gol por 90 jogo, minutos, pô. é. É uma média de um gol. Menos O Mbappé de deve um estar mais ou jogo, menos né? por aí. Mas não quero dizer que o Endrick seja o Mbappé. Sim, que o Endrick esteja então, o número sim, do Mbappé. lógico. Mas se a gente Aí quer que tá. torturar os números pra falar alguma coisa, eles vão falar isso daí. Tem como falar que o Xabi Alonso tá errado? De não colocar o moleque pra jogar? Mano, Assim, porque eu acho que é muito complicado. A gente, de repente, se nós fôssemos por um Como dia o Xabi titular, não tem Alonso... como questionar Não, isso, né? mas de dar mais minutos é difícil. Como é que você vai tirar também o Mbappé? Ele é a posição do Mbappé, quem joga é o Mbappé. Eu amo o Endrick, mas eu entendo também muito o posicionamento e aquilo que pensa o Xabi Alonso pro time do Real Madrid. Não, eu acho o que muito se questiona, às vezes o Real tá precisando do resultado e aí ele prefere colocar um outro jogador Ele Gonçalo como um segundo... às vezes, para dobrar, porque o Gonçalo é um cara mais de área do que o Endrick, né? Então. Além de tudo, o Endrick tem uma característica muito próxima do Mbappé, que é um atacante de explosão, um atacante Sim.
Tem uma coisa, o Renato vai saber muito bem. Tem um 9 que joga entre 2 zagueiros e tem um atacante que joga entre zagueiro e lateral. Sim, Os meio dois espaço. ocupam o papel de centroavante, mas o Gonçalo Garcia joga no meio dos 2 zagueiros. Aí o Mbappé meio que orbita em torno dele se o Real Sim. Madrid precisa de um gol. Mbappé e Endrick, os dois jogam entre zagueiro e lateral. Então, além de tudo, a característica é parecida com a do Mbappé em muitas coisas. Se ele fosse um atacante construtor, Rodrigo é um cara que constrói e tal, ele podia jogar de ponta direita, sendo canhoto, indo por dentro. Só que ele não é, cara, ele é um cara raivoso. É um cara de isso. pegar a bola e de querer Jogador estourar ela de bola no fundo da rede. espaço, Agora, força. ao mesmo tempo, a função do Endrick na seleção, a posição do Endrick na seleção, pode ser, entre aspas, algo positivo, porque eu fico imaginando se ele fosse um ponta. Acho que a gente tem muito bem definido já hoje os pontas da seleção brasileira. A gente não tem essa figura já concreta, tanto que o Vitor Roque está indo pela primeira vez, né? Como, enfim, um 9 ali, você tem o João Pedro, você tem o próprio Richarlison que você aí perdeu, tá? Não adianta ficar bravo. Se você perdeu essa aí, o Richarlison vai para a Copa do Mundo. Não Eu ainda. Você acha que não? Eu tô sozinho nessa piscina. Não, eu tô com você. Então, acho mas que tem que esperar cara, também. eu acho que ele vai, viu? Então, é isso, Cara, mas é muito mais esteve em torcida todas do sem que... merecer nenhuma, É muito entendeu? mais Mas eu acho que Mas, na hora enfim, que. mas essa, Se continuar assim, eu acho que ele não vai estar daqui a pouco. tá, mas essa questão da posição do Endrick é algo positivo no sentido Sim, de do jeito que a seleção tá jogando, e sim. meio que assim, em 6 meses, ele, entre aspas, é o suficiente para ele conseguir ir para a Copa do Mundo? Então, Sim. eu não sei. Porque eu fico não pensando, se sei. ele fosse um ponta, É mesmo que que eu ele acho que ele estourasse em não 6 tem meses... 6, eu acho que ele tem 3. Ele tem a data FIFA de março. É, Eu acho que o único que vai lá- ser ter ido, eu acho que pode ser o Neymar. Porque é o também Neymar. acho. Ele mostrou por 10 É o anos. que eu tô falando, 3 meses no novo país, sei Mas lá. eu assim, eu não sei se eu faria esse movimento, mas eu acho válido demais a tentativa, mano. Eu acho que a tentativa é válida. São Eu também 6 acho. meses, são 6 meses para 15 anos de carreira. Se der errado no Lyon, volta pro Real Madrid e aí começa e aí Eu repensa. firmaria um torce pro empréstimo de um Mbappé ano e meio. Ligado? Repensa. Eu firmaria um empréstimo de um ano e Então, meio. Com o Mbappé lá, pensando- a perspectiva... Se ele voltar o ano que vem, é a mesma coisa. Mas eu acho que em dezembro, uma coisa Não. é o que você arruma em janeiro, outra coisa acho que no meio do ano ele pode exato. conseguir uma coisa melhor. Sim, Tem, sim, tem um sim, ponto sim. também. Ele pode pegar um time melhor. E se o Mbappé lesionar e o fera da bola também? O Gonçalo Garcia. Então, é o que Mas isso ainda... talvez meio que por isso assim- ele tenha ficado, né? Mas pega o histórico de lesões do Mbappé. Não, o o Mbappé, Mbappé é monstro, Quem tá machucando é o Endrick, não é o Mbappé. Que machucou Então, 2 vezes. Além de tudo, deu esse azar, né? Além de tudo, a gente fala, pô, o Endrick tinha que ter saído no início da temporada. Tava lesionado. E Quem ele é que deu ia azar pegar? que no Mundial também o Gonçalo entrou e fez gol e tal, foi bem, enfim. Mas eu acho que o movimento é muito válido, velho. O movimento é válido. E eu acho que o que ele fez na seleção, quando ele esteve lá, também tem que ser levado em consideração Então, numa aí- avaliação. Cai naquilo que falou o Nigel. Pelo que fez no ciclo pela seleção, o Endrick está mais preparado para a Copa do que João Pedro e Richarlison. Poderia ser um verdadeiro ou falso nosso? Poderia. Vocês acham que é verdadeiro ou falso? O Endrick está mais preparado para a Copa do que João O Pedro e Richarlison Richarlison? não fez gol nesse ciclo, hein? Richarlison, o último gol Porque o dele foi contra a Richarlison eu Coreia do concordo Sul. plenamente, mano. Mas que o João Pedro... É que o João Pedro deu uma queda de novo agora. Sim. Mas assim, tá tão Mas é um aberto. jogador mais afirmado no cenário europeu, um jogador mais velho. Mas a afirmação ali é ciclo de seleção. Seleção ele fez aqueles 2 gols, né? Na estreia do Dorival. E depois eu não sei se ele faz muita coisa mais também, né? Então, o Endrick... então, ele só teve aquela, né? Ele jogou naquela fogueiraça contra o Uruguai, né? O que aconteceu? O Endrick, né? Quanto melhor ele jogava, menos minutos ele tinha com o Dorival na seleção. Foi uma, loucura. Ele entrou contra a Inglaterra, fez gol. Contra a Espanha, fez gol. No Uruguai, lá na Copa América. Contra o México ele fez gol também? Contra o México ele também fez gol. E só gol decisivo, tá? Gol de vitória e gol de desempate, né? De empate. Aí o Dorival arma o time sem ele, daí contra o Uruguai, nas quartas de final da Copa América, mete ele lá, e aí, o Brasil acaba No meio perdendo. de 5 e tal. zagueiros lá. Então, aí, também era uma loucura. Assim, eu acho que pode pesar a favor do Endrick o que ele já fez pela seleção. Mano, a gente também tem que entender, eu acho que tem coisas que tem que pesar, velho. Tem caras que são diferentes, tem caras que são iluminados, às vezes o Endrick faz um início de temporada muito bom no Lyon e você tá na dúvida entre ele e o Richarlison. Irmão, a bola vai cair do céu, às vezes cai no pé de um cara e não cai no pé do outro. No que assim, cenário de hoje, eu levaria ele e não levaria o Richarlison. Então, existe Sem jogar. isso, velho. No cenário de hoje, eu levaria o Endrick e não o Richarlison. Eu também. porque Mas pra acaba mim, caindo. mas a briga com os outros, pra mim... Então, pra 30 mim, ele tá minutos atrás do caindo Matheus naquele- Cunha, ele tá atrás do Rodrigo, ele tá atrás do, Não. do João Pedro. A briga do Endrick é com Richarlison,
é com o Pedro, Matheus é com o Cunha. Vitor Roque, é com o Caio Jorge, é esse último centroavante. Eu acho e a que o minha Matheus Cunha dúvida e o é, Pedro 30 são lá. minutos do segundo tempo tá 1-0 pros caras, quem é que vai entrar? Essa é a minha dúvida. Quem é o melhor cara para entrar? 30 do segundo tempo, 1-0 França, quartas de final. Quem que a gente coloca? Eu vejo o Endrick tranquilamente decidindo esse jogo, fazendo 2-1. Mas com base no Ele vai quê? fazer os 2 gols. Ué. Mas com base no quê? Então, mas aí é que tá. Muita gente rotula a parada do... Ah, mas como é que vai convocar um cara que é reserva no Real Madrid e nem joga? Mas, tipo assim, você tem o Mbappé hoje. Mas a e aí pergunta que vem ele tranquilo e fez pra falou, mim, tem, assim, cara, a gente não tem cara ninguém, que tem talento, mano. A gente não tem ninguém que você olha pro banco e fala, esse cara vai resolver. A gente não tem. Pô, eu É, vejo o Endrick assim, assim. a gente tem que dobrar o plano A. Eu nem acho que é o quem vai resolver, mas é uma alternativa diferente. É, quem né? que vai ocupar aquele espaço. É o centroavante que não Não, seja quem um vai cara fumaçar móvel o jogo, que quem anda. vai fazer outra coisa. O né? Endrick pode dar um canhotaço porque ele tem uma bomba na perna e, pô, que pode entrar, desviar em alguém Sim. e tal. Eu acredito mais que o Endrick pode acertar um chute do absoluto nada do que um cruzamento o Richarlison vai meter a cabeça na bola. Então, eu também. eu também. Concordo plenamente. Pela fase Então, do é Richarlison, isso que eu tô falando. pela fase do Richarlison há 3 anos. São 3 anos É isso. de que ele teve vários tipos de problemas diferentes, e que, pô, claro que a gente coloca isso dentro de contexto, mas eu também coloco dentro de contexto que eu preciso de um atacante para fazer gol, pô. E que o Richarlison tem feito muito pouco. E nunca assim, foi, bom, né? Bom, Atacante de muitos gols, ele nunca foi. Não. numa boa, mano, o cara é um talento geracional, assim, absurdo. A gente não pode achar que por ele estar na reserva do Real Madrid É um fiasco. é um fiasco, É, isso mano. é bizarro Acabou, mesmo. carreira ladeira abaixo. Isso não tem como, mano. Não, eu Não acho tem que não é isso também. Oliver Cara, Roberts. Não, mas é eu o acho que- mas lance, eu- velho. É o que Mas eu você tenho falou. dúvida se ele é um talento geracional. Pô, como assim? Olha o que ele fez no Brasil. Tudo bem, Olha mas... o que ele fez no Brasil. Mas não é só isso, cara. Pô, com 18 anos, você não acha que é suficiente pra gente colocar o cara como um talento geracional até aqui? Eu acho que ele tem potencial para, mas não se confirmou ainda. Não, mas ele tem 18 anos, a gente tá tratando Mas aí ele vocês ser o me- aí talento vocês me geracional, não? res- Como se ele respondam. tivesse 30, ele Mas tem eu 18. tô Por que que o olhando com base que em o- outras coisas, cara. Tudo bem, Mas mas outras tudo bem, mas por que o Estevão mas- tá bem? Oi? Por que o Estevão, a gente pode falar que ele está bem no Chelsea? Porque o Estevão tá... joga. tá- Porque ele joga, esse é o ponto. Não. Ele joga bem, ele joga bem. Não, mas eu tô falando, porque ele está o jogando. Estevão tem um teto físico ainda longe para ser atingido. O Estevão, tecnicamente, Melhor, tem muito mais eu recursos sei. que o Endrick. Sim, mas é porque ele está jogando também. O Estevão é um jogador que joga em várias posições. Ele Tudo já bem. tem uma posição firmada. O Endrick, todas essas coisas, não. O Endrick, ele não tem muita margem ainda para evolução física. Ele é um jogador que ele é maturado com 16 anos. Ele, com 16 anos no meio de jogador Tá. de 19, Pô, mas ele atropelava todo Mas mundo. ele continua sendo um touro fisicamente. Tudo bem, mas quando você bate no profissional, a exigência é outra. Ah, não, sim, tudo bem, Entendeu? mas ele bateu no profissional no Brasil e acabou com o futebol brasileiro. Não, quanto tempo isso, cara? Que é isso? A reta final... 3 meses, a reta então, mas final é 3 meses, Tudo mano. bem, Isso mas... não, mas os não- jogadores têm que ver constância. Tudo bem, mas a reta final dele de 2023 é algo... Não, desde tudo que ele bem, estreou no Tudo profissional. bem, na base ele era um animal também. Mas eu não tô colocando Sim. a base, eu tô colocando Sim. o Campeonato Brasileiro, que é o principal campeonato do futebol brasileiro. No principal campeonato do futebol brasileiro, ele pegou contra o melhor time no Newton Santos, botou a bola embaixo do braço e fez 3 gols. 3 meses, cara, eu não acho que isso é o Tudo bem, bastante pra mas gente ele falar teve, que ele teve é a temporada um toda. talento geracional, fez é gol o na final do Yamal, Campeonato Paulista. é o Estevão. Mas o Endrick fez tanto quanto ou mais que o Estevão jogando no Brasil. Eu acho que Em fez mais números, até. não. Não, Ah, mas aí eu também acho que assim, quando você vai pra creme de la creme, Não, mas eu assim a acho gente se que apega aí na o técnica, no talento do brilho. Estevão Não, tem- a gente pega no Isso- ouro. isso Ele é um sim, cara mais ouro. Mas assim, porra, eu também acho também acho que o Endrick é um jogador muito diferente, assim, a explosão que ele tem, Sim, a, sim. a potência que ele tem e tal, que ele vai ter por muito tempo. E outra coisa, o fato dele ser baixo atrapalha coisa de jogo aéreo e tal, mas outra coisa é dar um centro de gravidade, para além disso tudo, ele mudar a direção, mudar a velocidade de sprint, que eu acho que pode ser que no Real Madrid com o Mbappé não. Mas em outros times que precisam desse atacante explosivo, eu acho que ele pode muito bem fazer muito gol, porque ele sabe. Quando que vai pra Copa? Ele vai pra Será, Copa. mano? Vai pra Eu tenho Copa. dúvida, Ele velho. vai pra Copa. O Endrick vai pra Copa. Eu Tô outra coisa falando. a gente tem que questionar. Eu não tenho nenhuma a dúvida da questão qualidade dele que ele com o tem. Ancelotti, o quanto Não, o ele vai pra Ancelotti Copa. gosta ou não. é isso aí, acho que é um ponto. Mas assim, o Entendeu? fato Porque o do... Ancelotti tem que ser um cara que conhece bem o Endrick, é o Ancelotti. O treinador da seleção brasileira conhece o Endrick. Pensando por esse ponto, é verdade, né? Trabalhando Entendeu? juntos e... Mas eu acho que ele vai. Mas é aquilo, Eu se acho ele que estiver vai. jogando no Lyon, fazendo gol e chamar ele na data FIFA de março, aí a gente tem um bom sinal. Sim, O problema é que ele vai ficar... Ir até... Quando que abre a janela aí? janeiro. Até janeiro. 1 de janeiro. Vai ficar É, mas até a janeiro sem informação jogar. da Tati é legal, porque ele pode estar dia 1º de janeiro
já em Lyon. Sim, sim. Entendeu? E se acontecer alguma coisa no Então Real lá tá o lindo Madrid, lá. se tiver alguma lesão e tal, acho que aí ele vai Pode ficar. ser. né? Eu jogaria no. Também Dá pra ir no tem essa, é Castilho? verdade. Ah, não. Não Dá dá pra pra colocar um jogar jogador no de time? 60 milhões pra jogar num time de terceira divisão. Ué, não, mas daí é pedido dele, velho. Só pra manter a forma. É melhor você jogar no treino contra os caras, pô. Eu acho que poderia mesmo. Acho que ué. agora. Meio falou assim, não vai me usar? Deixa eu jogar bola pelo É, menos. mano, eu Ele não é também viciado acho. em jogar bola? Ele não tá mano, mas eu preocupado em. também Eu, acho, Vai, que, eu vai. acho que tem uma questão, um jogador de time A não pode jogar no B. Não, Ele tá inscrito no time A. Tá. Ah, entendi. Porque o Vinícius Vamos- jogou, né? O Vinícius, Ele Rodrigo. chegou inscrito no B.